Você já acordou no meio da noite, sentindo que não consegue se mexer, como se alguém estivesse sentado no seu peito, te observando no escuro? No Brasil, esse fenômeno tem nome e é uma figura aterrorizante, chamada pisadeira. O nome dela faz associação diretamente a essa sensação que ela passa de estar em cima de você, pisando no seu peito. Ela seria uma mistura de bruxa e um demônio, e teria costumes parecidos com os íncubos e os súcubos, que eram demônios relatados lá na Idade Média, que subiam no peito das pessoas que dormiam de barriga para cima. Oi, amigos! Não sei ainda como que eu vou chamar vocês, os ouvintes do podcast. Por enquanto, vai ser Oi, amigos, mas eu vou fazer uma enquete lá nas redes sociais, no Instagram, e, enfim, TikTok e tal, e vocês vão poder dar opinião entre dois nomes aí que temos, e aí eu contabilizo e começo aí a chamar vocês, pra dar um nome aqui, né, um nome de ouvinte de podcast. Hoje a gente vai falar sobre uma das minhas lendas favoritas, que é a pisadeira. Eu também já fiz um trabalho na faculdade sobre ela, que era a produção de um cordel. Vou colocar a foto no post do episódio, para vocês verem como ficou o resultado do trabalho, mas já vou adiantar e dizer que não ficou lá essas coisas, porque não era só fazer o cordel assim, de forma gráfica, né? Pra quem não sabe, eu sou designer. Tinha que esculpir eles em MDF, então assim, a parte de artesã já não entreguei tanto, mas eu gostei bastante do resultado, do própria produção do cordel, foi bem legal revisitar essa lenda. E eu vou contar também como que eu conheci essa lenda. E foi através de outro podcast, de um podcast muito conhecido, né? Se você não conhece, tem alguma coisa errada. Mas um dos podcasts mais famosos aqui do Spotify, também mais conhecidos e percursores em contar histórias de ouvintes, que é o Não Inviabilize, que é da Déia Freitas, né? É um podcast incrível, tá? Pra mim é um dos melhores. É um dos meus favoritos também. E nesse podcast, ela tem um quadro chamado Luz Acesa, onde ela fala histórias de terror. Eu também vou deixar a imagem no post do episódio pra vocês verem. E vão lá conhecer o podcast da Déia, que é incrível, eu amo. Sempre escuto quando sai episódio. O Luz Acesa, eu tenho uma playlist só dos melhores episódios pra mim, porque eu gosto de ficar escutando de novo e de novo e de novo, tá? Já tem episódios que eu já gravei o que vai acontecer. Então, também por isso que eu quis trazer ela aqui como segundo episódio, por ela ser especial pra mim. E o primeiro episódio aí do nosso quadro Contos Horríveis, que é o episódio onde eu falo sobre lendas e creepypasta. Uma coincidência, né? Eu falei de duas figuras mulheres aí nos dois primeiros episódios, ó. Fica aí uma coincidência. E o terceiro vai ser também sobre mulheres. Eu nunca vi a pisadeira e também nunca quero ver. Gosto muito da pisadeira, mas ela bem longe de mim. Mas vocês me falem, já escutou falar sobre a pisadeira? Comenta, tá? Se você já viu, também quero saber como sobreviveu, como tá aí pra contar a história, né? Agora eu vou dar a escala do medo desse episódio. Eu vou falar 2 raios. Por que eu acho que é 2 raios? Eu tenho medo da pisadeira, tá? Vou falar aqui bem sincero, bem abertamente com vocês. Eu tenho medo dela. Eu daria até quase um 3, tá? Beira 3 ali. Mas eu vou colocar como 2. Que eu acho que tá bom. Tá bom pra gente começar, já com 2 raios. Eu acho que tem gente que vai sentir mais medo, porque... E pra mim, por que 2 raios? Ela é um ícone, não tem como negar. Ela é um ícone do folclore. Entrega tudo, ela tem um nome icônico. Ela tem as roupas, ela tem coisas muito específicas de pisadeira. Depois vocês vão ver ao decorrer do episódio o porquê que ela é tão icônica. E assim, tá aberto aí pra discordâncias sobre a escala do medo. Se vocês não concordarem, coloquem aqui a opinião de vocês. Se vocês chegaram até o fim da história, né? Quem tiver mais medo, quem for mais cagão, aí eu acho que não vai dar conta de terminar esse episódio. Mas vale muito a pena, hein? Já vou falar isso pra vocês. E como é o primeiro episódio do Contos Horríveis, eu vou falar pra vocês o que é uma lenda. Que eu acho que é bom a gente partir daí, né? A lenda é como a gente chama uma narrativa que é transmitida de forma oral e que tem por objetivo explicar acontecimentos e coisas que podem ser sobrenaturais. Elas geralmente agregam fatos com coisas imaginárias, relacionando as duas realidades e se espalhando aí por todo o território. Depois de entender o que é uma lenda, vamos para a história de hoje? A pisadeira é uma entidade feminina, com a aparência de uma mulher idosa, muito magra, com dedos compridos, unhas grandes e sujas, e que usa roupas esfarrapadas. Então vão imaginando aí na cabecinha de vocês. Os olhos são vermelhos e os dentes esverdeados e podres. Ela também é descrita como ter um hálito bem ruim, mas também, né?
Toda essa saúde bucal deve ser difícil. Nada agradável, né, para se encontrar. Ela costuma ficar vagando pelos telhados das casas, sempre à espreita, pronta para fazer a sua próxima vítima, que normalmente ela se manifesta quando a pessoa janta, vai dormir de estômago cheio e quando ela deita de barriga para cima. Ela desce do seu esconderijo, pisa fortemente sobre o peito da vítima, que entra em um estado letárgico, consciente de tudo ao seu redor, porém indefesa, incapaz de qualquer reação. Os mais velhos costumam dizer que a pisadeira é atraída por quem está emanando uma energia carregada, vibrando de uma forma ruim, emanando uma tristeza, um ódio, uma preocupação. Sentimentos que essa criatura se aproveita quando sente o cheiro dessa energia, né? E assim, para ver das dúvidas, vamos estar acendendo um incenso, fazendo um limpa-limpa nas energias. Difícil, né? O final do ano, chegando, tá de boa, tá sem preocupação, né? Mas vamos garantir. Quando ela entra pelo quarto da sua vítima, ela dá aquela gargalhada estridente e horripilante. E se a sua vítima estiver dormindo de barriga para cima, tem chance de sobreviver. Mas, se ela estiver de bruços, ela poderá quebrar o pescoço com uma forte pisada, que ela vai tentar deixar a pessoa de barriga para cima, né? E assim, gente, a pisadeira tem um diferencial. E mesmo que você durma com outra pessoa, a pisadeira vai te visitar. Só que ela não vai ser vista por essa outra pessoa. Só por quem realmente tá com sintomas ali de energia baixa, quem foi deitar de barriga cheia. Além disso, essa entidade tem um diferencial, porque nem os animais conseguem percebê-la. Aí, sabe aquele teu gatinho que via tudo? Agora ele não vai ver, porque ele não vai conseguir enxergar a pisadeira. Vocês estão entendendo por que ela é tão ícone? Na minha opinião, o gato, que é um ser que tem esse poder de visão, ele não vai ver ela. Aí, quando você menos esperar, ela já tá lá, subindo por suas pernas, e você sentirá aquela pressão, que é a pisadeira em cima de você. A vítima pode até acordar de tanto se mexer, mas não vai conseguir se mover. Simples, ela ficará imóvel, sem conseguir gritar, tendo sua energia drenada pela boca enquanto a pisadeira aproveita tudo. Se ela drenar demais a energia, pode levar sua alma junto. E assim, se tu conseguir acordar ou alguém acordar pra te ajudar, te ouvir, sei lá, de alguma maneira ali alguém acordou. Que é uma chance em 1 milhão, de ser bem realista aqui com vocês. Vai ter uma chance de escapar do ataque dela, mas calma, tem uma esperança, tá? Vamos se acalmar. Agora, eu vou falar como se defender da pisadeira. Vocês estão prestando atenção? Anotem, pega o caderninho e anota. O que você vai precisar fazer, tá? Esfregar os pés um ao outro e bater os calcanhares por 3 vezes contra uma possível nova investida. Porque assim, se sobreviver uma vez, é bom garantir. E é isso, faz antes de dormir, sei lá. Vamos garantir. Outro detalhe importante é que ninguém sonha com a pisadeira. Se você acordou achando que sonhou com ela, pode ter certeza que ela te visitou e milagrosamente você sobreviveu. Eu nunca vi ela, nunca sonhei com ela, nem quero ver. Quero distância de mim. Mas fique aí tudo que eu falei, tá? Fique aí os avisos, tá bom? Agora, vamos falar um pouco da origem da pisadeira, o que é um pouco incerta, mas ela tem relação direta com o sono conturbado e esse desconforto de dormir com a barriga cheia. Acredita-se também que essa história se originou em Portugal e chegou aqui no Brasil na época da colonização. Mas a história de uma criatura que habita em sonhos e perturba os pesadelos já existiu em diferentes povos desde a antiguidade. É bem comum, podendo também ter diversos nomes. Ela tá aí há muito tempo. Como eu falei na introdução, ela tem semelhança com alguns demônios retratados na Idade Média. Eu vou deixar a foto das pinturas que eu encontrei durante a pesquisa, tá? Que mostra isso. Vai estar lá no post do Instagram e TikTok do Falando Horrores Pod. Segue lá pra ficar por dentro de tudo e ver tudo, não perder nada, ver bastidores, ver tudo, tá? Agora, a gente vai para umas curiosidades aí que envolvem o nome da pisadeira, tá? A primeira curiosidade, a lenda da pisadeira não lembrou nada pra vocês? Os acontecimentos que eu falei pra vocês não lembram o sintoma de alguma condição que acontece enquanto você dorme e não consegue se mexer? A primeira curiosidade da pisadeira é essa, ela está diretamente associada à paralisia do sono, que é o que acontece quando a gente está dormindo e a nossa atividade cerebral volta, mas a mobilidade do corpo não. A gente tem a consciência, só que não tem os movimentos do corpo. Resumindo, o que é? É quando o cérebro acorda antes do nosso corpo.
da nossa capacidade de se mover, de falar. Normalmente, a paralisia do sono acontece com pessoas que têm narcolepsia ou apneia do sono, mas pode afetar qualquer pessoa. Tipo eu, que não tenho nada disso, mas já passei umas 2 vezes. Mas assim, eu não vi nada, tá? Nem da pesadeira, nem de nenhum ser sobrenatural, nada. Tem gente que relata que quando passa por paralisia do sono costuma ver coisas. É bem sinistro, tá? Tem uns relatos bem pesados. Esses episódios costumam durar uns minutos, por aí, tá? Assim, se vocês quiserem, eu posso fazer um episódio só de relatos de pessoas que passaram por paralisia do sono e viram coisas estranhas e bizarras, tá bom? Agora vamos para a segunda curiosidade, que é a catalepsia. O que é isso, né? É o chamado distúrbio dos mortos-vivos. E o que acontece com a pessoa que tem isso? Ela para de se movimentar do nada, e isso pode durar de minutos a alguns dias. A pessoa fica completamente paralisada, uma estátua de cera, como se tivesse visto a medusa e se transformado em pedra. E ela fica assim enquanto durar o surto. Agora, se a pessoa estiver dormindo, é outra história. Existem relatos que datam do século XIX, onde pessoas sofriam catalepsia patológica e que foram enterradas vivas, por os outros acharem que ela estava morta. Mas descobriram que estavam vivas quando viram os caixões arranhados e a madeira embaixo das unhas dos cadáveres, que de certo acordaram no surto, enterrados dentro do caixão e morreram sufocadas. Gente, que pavor. Sério, credo. Eu fico muito agoniada, tá? E assim, o século XIX não foi fácil, né? Agora, vamos para a terceira curiosidade, que vai falar aí de 2 pessoas que acordaram vivas depois de serem declaradas mortas. Lá pelo ano de 2012, a chinesa Li Xuanfeng, de 95 anos, foi encontrada morta na sua cama. O costume local era que o funeral durasse alguns dias na sala da pessoa falecida. Então, assim, ela foi encontrada na sua cama morta, segundo as pessoas. E a sorte dela é que o funeral era longo, de alguns dias, porque no 6º dia ela acordou morrendo de fome. Se fosse hoje em dia, já era, né? Por isso também que não é tão simples declarar uma pessoa morta. Tem várias etapas pra garantir, né, gente? Em 2019, também teve um caso na Rússia da Ludmila Biskaya, com então seus 71 anos, que revive após passar 3 dias no necrotério. Gente do céu. E foi em que momento que ela acordou? Adivinhe, para espanto de todos. Acordou pouco antes de realização da autópsia. Ela acordou na hora certa, né? Agora eu fico aqui pensando, já imaginou ela acordando e vendo lá a pessoa ali, o médico, com o bisturi na mão, pronto pra abrir ela. Que trauma. E sabe o que foi mais curioso da Ludmilla? É que ela já foi declarada morta em 2011, mas também reviveu. Acordou, né? Que susto, tem que ficar ligado com essa mulher. Olha, é isso que eu chamo de segunda chance. Agora, quando declarar a morte da Ludmilla, tem que garantir umas 3, 4 vezes que ela realmente tá morta, né? E agora, a gente vai pra quarta curiosidade e penúltima. Que essa é lá da Inglaterra, tá? E pra quem não sabe, a Inglaterra é muito pequena. E assim, antigamente, as pessoas morriam por qualquer coisa. Pra vocês terem noção, a idade de expectativa de vida, vou falar aqui das mulheres, tá? Eram no máximo de uns 35 anos. Porque mulher tem filho e partos podem ser bem complicados. Se hoje é complicado naquela época, então nem se fala. Fora os motivos das doenças e a própria falta de higiene, né, gente? Morria muita gente, eles estavam ficando sem lugar pra enterrar essas pessoas. Qual foi a ideia deles, né? Vamos desenterrar as pessoas ali que já morreram há algum tempo, os caixões antigos, e vamos reutilizar os túmulos. Mas, ao abrir os caixões, eles descobriram que alguns tinham marca de arranhões. E assim, não era pouco não, a proporção era enorme, era de 1 a cada 25 caixões. E foi aí que perceberam que a gente está enterrando pessoas ainda vivas. Desespero. E qual foi a ideia deles para resolver esse problema? Começaram a amarrar uma corda no pulso dos mortos, passando ali, né,
através do caixão até chegar na superfície, amarrando a um sino. Se o sino tocasse, eles saberiam que a pessoa estava viva e assim seria salva pelo sino. Gente, eu sou claustrofóbica. Assim, pensar em acordar no caixão, meu trauma já, é um desespero pra mim. Falando isso, eu lembrei da cena, uma das cenas mais traumatizantes aí da minha vida, que é a cena de Kill Bill. Que ela está lá, a personagem principal, enterrada viva, e ela começa a socar o caixão pra sair, ela consegue, sabe? Ela vai socando tanto o caixão, e aí ela consegue abrir, dando um spoiler, né? Fica bem viva, graças a Deus. Então, pra quem nunca viu o filme, eu já dei um spoiler e eu recomendo assistir, tá? Kill Bill tem parte 1 e parte 2 e tem cenas icônicas, é um filme icônico do Tarantino. Tá aí recomendado pra vocês, mais uma recomendação. Vou deixar uma foto também no post da nossa personagem aí, que eu esqueci o nome, saindo do caixão. Agora, a gente vai pra quinta curiosidade. Vamos pra quinta curiosidade e muito conectada à cultura pop, tá? Aqui é de uma novela lá de 2008 chamada Os Mutantes. Quem aí já assistiu? Eu não assisti, eu só conheço pelos edits, que são muito bons e engraçados. Que assim, era uma novela brasileira com pouca qualidade, com os efeitos bem ruins e os diálogos bem engraçados. Mas ela é um ícone, sério, gente. E tem uma personagem chamada Pisadeira, tá? E ela tem os poderes da Pisadeira. Além dela pisar, ela também neutralizava os poderes dos outros mutantes. E era muito engraçado. Eu vou deixar o edit também aqui no post. E eu vou falar aqui uma das frases icônicas, tá? Que ela é a mutante fatal. Eu piso em todo mundo porque o meu destino é pisar. Sério, é muito bom. Acho que até vou querer ver essa novela, porque ultimamente só remakes. Se eles quisessem fazer um remake dessa, eu acho que ia ser icônica. E, gente, o episódio termina aqui. Espero que vocês gostaram da Lenda da Pisadeira. Que vocês nunca encontrem ela. Mas se você encontrou, sobreviveu a ela, me conta que eu vou querer muito saber como foi. Protejam-se. Façam ali as defesas da pisadeira. Não durmam de barriga cheia, tá? Pra evitar susto. E essa foi a lenda de hoje. Me contem na escala medo se eu acertei, se vocês ficaram com mais medos. E um beijo pra todo mundo. Vejo vocês no próximo episódio. E vocês vão estar com o nome de batismo de vocês.